seja bem-vindo a mais um programa Sim a Vida, aqui na Rede Católica da Igreja, uma parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada. No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre testemunho da defesa da vida num estado tão importante do nosso país, que é o Rio de Janeiro. Para isso, nós temos a grata alegria de receber aqui no nosso programa a Maria das Dores Hipólito, mais conhecida como Doris Hipólito, que tem essa missão maravilhosa lá no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Doris. Muito obrigada. E esse ano nós estamos celebrando 25 anos de trabalho Provida no Rio de Janeiro. Então é uma grande honra estar aqui no programa e já festejando e comemorando o nosso aniversário. Claro, bodas, né? Muito bem. Bodas. Doris, você é pedagoga, você é da área de educação. O que te levou, até para os nossos telespectadores te conhecerem um pouco, porque você tem um histórico enorme de muitos anos na causa Provida. Nós vamos estar conversando sobre isso aqui com a Doris, ela vai dar lindos testemunhos para nós. Mas acima de início, assim já, o que te levou a entrar nisso, a você passar a ser uma Provida, uma defensora da vida? O que me levou foi o colégio em que eu lecionava. Era anos 86, 87, e um belo dia o diretor do colégio me chamou em seu gabinete e me fez uma proposta. Ele disse: professora, você é católica? Eu falei: sim, sou católica. Ele disse: então faça alguma coisa pelas suas alunas que estão recorrendo ao aborto e estão ficando com sérias sequelas. E naquela época... Era um colégio público? Colégio particular. Particular. Colégio particular. E naquela época eu não tinha dimensão da magnitude do aborto. Era uma palavra desconhecida do meu vocabulário. Mas eu recebia aquela intimação, né? Faça alguma coisa se você é católica. Isso foi o ponto, assim, que te despertou. Exatamente. E aí, nessa busca do fazer alguma coisa, eu encontrei com o Monsenhor Ney Saerpe, que é o fundador do Provida no Rio de Janeiro, Elizabeth Regina, Maria José, João, enfim, o grupo Provida do Rio de Janeiro. Esse grupo que está completando aí os 25 anos de atuação? Não, 25 é o nosso. Ah, o 25 é o seu. Esse grupo já deve estar próximo dos 40 anos. Olha só. O Monsenhor Ney Saerpe é o fundador do movimento Provida no Brasil. Ah, tá. Muito importante as pessoas saberem disso. Então, no Rio de Janeiro, há 40 anos já começou um trabalho... Sim, trabalho em portas de clínicas de aborto começou com o Monsenhor Ney Saerpe. Ele trabalhava no Pro-Life dos Estados Unidos. E quando ele estudou lá, e aí foi sacerdote, trabalhou no Provida dos Estados Unidos, quando ele vem para o Brasil, ele funda o movimento Provida no Brasil. Tá. E aí, a partir desse momento, você tem esse impacto através das... Podemos dizer que Deus falou por você por meio desse diretor, não é? Sim, com certeza. Quais foram as tuas ações, Doris, depois para colocar em prática isso? Pois então, conforme eu falei, eu desconhecia a magnitude de aborto em si, até mesmo a prática, mesmo já sendo uma professora. Na época eu lecionava História, Geografia, Educação Moral e Cívica e OSPB, então já viu quantos anos atrás, não é? Mas essa questão aborto eu desconhecia verdadeiramente. E aí eu procurei a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o grupo Provida, e os encontrei na Igreja de Santana, Igreja de Adoração. O grupo passava o sábado inteiro nas portas das clínicas, fazendo aconselhamento, e no final daquele dia celebrava-se a Santa Missa. E eu cheguei nesse momento da Santa Missa. E no final da missa eu falei com o dirigente, né? Na época era João Gabriel e a Elizabeth. Coloquei a minha história do meu colégio, a minha necessidade. Eu gostaria de levá-los para dar uma palestra no colégio em que eu lecionava. E aí o Monsenhor se aproximou de mim e disse-me: mas você é professora, você vai dar palestra para os seus alunos. E foi me dando toda uma literatura Provida, filmes, panfletos. E eu
pediu para Elizabeth que trouxesse os pezinhos. Pezinhos representando as crianças. Broche, é o broche que é colocado, é como se fosse o estigma do bom, enfim, o símbolo nosso. O símbolo, tá. Não estou com o meu hoje, mas... E eu achei assim tudo muito rápido e ela me colocava os broches e eu comecei a estudar para dar palestra no meu colégio. Depois, então, outros colégios queriam a palestra e a coisa foi crescendo. E daí eu falei, é preciso levar isso para a minha diocese. E aí eu procurei a minha igreja, meu pároco e pedi a permissão para ele para levar esse movimento para a igreja. Então aqui acho que é interessante, você como professora começa um trabalho nas escolas. Sim. Eu acho que tem muitos professores que nos assistem. O professor ele tem um espaço de atuação muito amplo e muito importante ali na escola. E, diga-se de passagem aqui, um espaço onde cabe essa tipo de ação, porque nós estamos falando de uma ação em favor da vida. E necessária, porque é um trabalho de prevenção. Trabalho de prevenção. O trabalho de palestras hoje é extremamente importante em todas as escolas, públicas, privadas. E vocês iniciaram uma casa de amparo? Sim, mas isso daí já vem muito tempo depois, né? Disso. Porque o trabalho, então, partiu para ser uma pastoral da Igreja Católica. Tá. A princípio, o nosso padre, o pároco, ele falou, acho que não é necessário, as pessoas não fazem abortos e é um tema difícil de se abordar dentro da igreja. Então, eu falei, tudo bem, padre. E aí eu comecei a rezar o terço na praça contra o aborto. Também uma outra moção, que eu diria, moção, né? De Nossa Senhora. Um dia rezando o terço, eu fiquei muito inquieta de madrugada e acordei e senti assim, vai rezar o terço na praça contra o aborto. Então eu pensei, eu acho que estou ficando fanática. Rezar o terço na praça, Estou ouvindo vozes. Ora, mas naquela época católico não rezava na praça, né? E aí eu fui pedir a permissão do meu pároco e ele disse assim, olha, nós temos uma igreja grande, por que não reza na igreja? Aí eu falei, mas Frei João, quem está na praça está desavisado, não sabe o que é o aborto. Nós precisamos levar essa mensagem ao público. Ele disse, então, se você acha que é assim, vá. E aí eu chamei a Legião de Maria, preparei cartazes com cartolina, com cartão e tal, e levei aparelho de som e entre um mistério e outro eu dava uma palestra. Foi assim que começou verdadeiramente o trabalho que hoje estamos celebrando esses 25 anos. 25 anos de trabalho. Nós vamos precisar dar fazer um breve intervalo. A Doris tem muita coisa para contar para nós, de missão, de defesa da vida no Rio de Janeiro. Antes de ir para o intervalo, eu lembro você que você pode ajudar esta obra, que é a TV Evangelizar, a manter este e outros programas. Você pode estar entrando em contato pelo www.padrereginaldomanzotti.org.br, telefone 41, código de Curitiba, 32 21 60 60. E de modo especial estamos agora em uma campanha, a campanha das 5 chagas de Jesus. E essa campanha é uma forma também de nós estarmos clamando as graças, as bênçãos das chagas de Jesus. Entre no site da TV Evangelizar, da Rede Católica da Igreja, conheça mais sobre essa campanha e ajude essa obra. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos com o programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida retornando aqui na Rede Católica da Igreja. Estamos falando hoje sobre a defesa da vida no estado do Rio de Janeiro. Temos aqui conosco a Doris Hipólito, com seus 25 anos aí de experiência na área, né, Doris? Você vem falando isso para nós. A produção, olha, aqui é rápido. Vamos ver se conseguimos pegar aqui o broche que você falava, né, como símbolo aí da defesa da vida. Sim. Né, Doris?
Doris, uma vez que vocês aí começaram nas praças a fazer a defesa da vida, e depois, vocês iniciaram aí com algo mais, com uma casa, como é que é isso? Então, aí depois que começamos a rezar nas praças, foi quando chegou a nossa diocese o Dom Werner Sbenbrock, como um bispo de Nova Iguaçu, e um dia ele passando pela praça, ele viu aquele grupo de mulheres rezando e com faixas, cartazes. O bispo que viu? O bispo. Ele disse, mas o que é isso aí? Aí falaram para ele, são mulheres que se reúnem nas praças para rezar o terço contra a legalização do aborto. Então ele foi onde nós estávamos e ele disse assim, olha, eu quero pedir uma coisa a vocês. Nunca parem de defender a vida, nunca parem. E eu quero trazê-las para a igreja e vocês serão pastoral pró-vida da nossa Diocese de Nova Iguaçu. Que ótima confirmação. Confirmação, exatamente. Para que as pessoas se localizem aqui, Nova Iguaçu fica na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense. Qual a distância mais ou menos da cidade do Rio de Janeiro? 40 minutos. 40 minutos da cidade do Rio, tá. Então estamos ali Sim. dentro do Grande Rio, ali, da região metropolitana. Exato. Tá. Ali, Doris, nessa região metropolitana, Baixada Fluminense, o que você vê assim de maior desafio? Bom, eu vejo que as pessoas que nós temos entrevistado aqui, que assim como você fazem diretamente, vamos chamar assim, um trabalho de campo, né, da defesa da vida, sempre é um desafio de modo geral. Mas na sua realidade, ali na Baixada Fluminense, o que você vê como maior desafio? O primeiro desafio que enfrentamos foi justamente a gestante moradora de rua, a gestante em risco social, a gestante vítima de violência. Isso aí é muito próprio da Baixada Fluminense, a pobreza, a miséria e a violência. Então, nós estávamos nos deparando com esta realidade e não sabíamos muito bem o que fazer, porque nós não tínhamos casas para amparar, acolher aquele público. E ocorreram algumas situações em que nós aconselhávamos a gestante a não praticar o aborto e depois o pai ou a mãe a expulsava de casa. Ela não tinha para onde levá-las. Durante 2, 3 anos, eu abrigava em minha casa, amparava em minha casa. Depois, conversando com o meu pároco, ele disse, não é correto, é preciso tomar uma outra providência. Daí fomos ao nosso bispo pedir uma casa. O nosso bispo, que já não era mais o Dom Werner Sbenbrock, o Dom Luciano Bergamin, ele disse-me, o problema não é a casa, o problema, Doris, é quem vai pagar as contas desta casa. E aí, naquele contexto, eu pensei, é preciso dar um passo na fé. E aí alugamos uma pequenina casa para tirar a primeira gestante de debaixo do viaduto, que era Mariana. Ela deficiente física, deficiente mental e o companheiro usuário de drogas. E ela apanhava muito. Durante o dia ia à igreja, tomava nossa sopa, recebia nosso carinho, mas voltava para aquela realidade de morte. Tinha que ser tirada daquela realidade. Era preciso tirá-la. E aí alugamos esse kitnet. No Rio de Janeiro chama kitnet, não sei, é uma pequena casa. Levamos a Mariana para esta casa. E o próximo passo é descobrir a família dessa gestante que está na rua. E aí é muito, muito lindo contar, porque o pai da Mariana trabalhava no Fórum do Rio de Janeiro. Localizamos a ele e depois levamos a Mariana e ele nos contou a história da Mariana, que quando ela ficou órfã, ela entrou num problema psicológico profundo de depressão e fez opção pelas ruas. E ele não conseguia tirá-la da rua. Quando conseguia, geralmente o companheiro ia junto, e o companheiro era usuário de drogas. E vocês conseguiram tirá-la da rua para essa casa, ela foi a primeira a ser acolhida? Foi a primeira, a Mariana deficiente física, mental, e já teve o bebê na casa do pai, a bebê linda, maravilhosa, perfeita. Ótimo.
Dos olhos azuis, coisa mais linda a bebê dela. Hoje deve estar com quantos anos essa criança? Hoje essa bebê, padre, eu creio que nós fundamos em 2007. 2007, então está com 9 anos já. A casa E você 9, 10 anos. Você tocou num ponto aí que eu imagino que é muito parte da sua realidade. Drogadição, drogas. Sim. Com a gestante? A violência e as drogas. As vítimas de violência e drogas. Padre, hoje é uma realidade assim que não temos como fugir. Eu costumo dizer assim, se Jesus viesse e me perguntasse, Doris, você gostaria de trabalhar com gestantes usuárias? Eu iria dizer, Deus me livre. Por favor, Senhor, não. Mas é a realidade Porque nossa. É um problema que se soma, né, Doris? O fato de uma mulher estar gestando e ter problemas a ponto de não aceitar essa gestação já é um problema muito sério, né? Sim. E soma-se ainda o problema do uso de droga, do vício. Do uso do vício, exatamente. É uma miséria extrema, né? É uma miséria extrema. Os pobres mais pobres de hoje, eu diria, né? E vocês pegam muitos casos assim. É assim. um público que ninguém quer, viu? É um público que ninguém quer. Então, esses casos que chegam para nós, essas gestantes, são trazidas pelos padres. É o padre Renato que trabalha na Cracolândia, o Monsenhor Gustavo, enfim, eles trabalham com população de rua e trazem esses casos. E por mais que eu diga, padre, não tenho estrutura, mas é algo que você não tem como virar as costas. E é interessante aqui, Doris, porque o movimento feminista mais radical, aqueles que defendem o aborto, dizem simplesmente o seguinte, vai lá e tira uma vida. Nós católicos, também outros que defendem a vida, não católicos, é claro também, não. É o fato de defender a vida e ainda dar condições e assumir essas situações difíceis, não é? Exatamente. Nós procuramos promover a dignidade de filha de Deus, que é o primeiro passo. Quando essa mulher tem um encontro com Jesus, a vida dela verdadeiramente se transforma e depois a vida de cidadã. Por isso que nós temos cursos profissionalizantes de corte, costura, overlock, colarete, informática, artesanato. E se ela não se identifica com nada disso, nós vamos estudar o perfil dela, né, de interesse e vocacional também e encaminhá-la para isso. Nós temos enfermeiras, nós temos assistentes sociais, nós temos advogadas, todas mulheres que passaram assim pelo fundo do poço, sabe? Nós temos casos lindos, mulheres que hoje passavam fome e hoje trabalham na França. Olha só. Coisas lindas. Mas eu tenho um ponto que eu me perdi, mas que gostaria de voltar, é o desafio das drogas. Então, uma coisa eu gostaria de deixar registrado aqui. Sim. Acho que um grande milagre, com certeza. Todas que passaram pela nossa casa saíram de lá com suas vidas restauradas. Que maravilha. Sem uso de um medicamento. Deixaram as drogas também. Deixaram as drogas. A própria maternidade e o bebê fez essa mulher ajudaram querer viver. Na dignidade da pessoa. Querer viver. É incrível, padre. Claro que isso é muito bonito, mas tem que ter todo um processo de sacrifício para as voluntárias, de paciência e tantas outras coisas. Com certeza. Nós, quem está assistindo esse programa, com certeza imagina o que vocês passam para chegarem a esses frutos. Nós vamos precisar dar mais um intervalo aqui na Rede Católica da Igreja, mas você fica conosco. Já voltamos, terceiro bloco, para o programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida retornando, nós estamos falando sobre a defesa da vida no Rio de Janeiro. Está aqui conosco a Doris Hipólito, que estão comemorando, ela e os seus, 25 anos de trabalho em defesa da vida. Sim. Doris, essas mulheres
que gestantes pensavam em abortar, vocês acolhem, que soma-se a esse problema, como nós falávamos, a questão da drogadição, do vício. Mas ficam junto com as outras mulheres, o trabalho, como que é feito esse trabalho? Sim, então, é um público bem exclusivo. Nós percebemos que era muito difícil conviver na mesma casa a gestante que não é usuária com a gestante usuária. Aquela gestante que não é usuária, ela fica com medo de dormir, ela diz, Dona Doris, esconde todas as facas. E a gestante usuária, por sua vez, ela não dorme. Ela passa a noite tendo visões, alucinações e tantas outras coisas. Por isso que no ano passado, se não me falha a memória, nós lançamos um projeto de um sítio para gestantes usuárias de drogas. E os nossos amigos compraram esse sítio. E nós agora estamos construindo, já construímos o primeiro andar e com a graça de Deus, até o final do ano, teremos essa casa no sítio para acolher as gestantes usuárias de drogas. É um grande desafio, mas Deus nos chama a querer aqueles que ninguém quer. Verdade. Sabe? Até quer, mas não tem a estrutura. Não tem a estrutura. E assim, dos casos difíceis, que você com certeza tem muitos, uma das coisas que as pessoas sempre perguntam no caso de alguma mulher que está gestando em decorrência de algum abuso. Nesses casos, eu imagino que você já deve ter recebido algum caso assim, porque no nosso país se fala na liberação do aborto em caso de estupro. Na verdade, juridicamente o aborto ele não é legalizado em nenhuma condição. Perfeito. O que acontece é que neste caso o aborto não é punido, né? Não há punição. Casos assim, Doris, vocês já tiveram a graça de, tendo casos assim, ter um desfecho em favor da vida? Temos um muito lindo, que eu sou a madrinha e que ele hoje é professor. Professor? Professor, o bebê. O bebê. Era o caso da Luana, ela com 15 anos de idade, e o jornal noticiava de que ela foi estuprada por 2 homens, um de 58 anos e outro de 62 anos. E a manchete era muito grande, dizia ela já está com a autorização do juiz para fazer o aborto. E outro detalhe que me chamou a atenção na reportagem é que dizia que ela já estava com 4 meses e meio de gravidez. Então, foi o meu primeiro caso de aconselhamento em caso de estupro. Eu fiz essa caminhada, esse percurso até chegar à casa dessa gestante e pedi a companhia do padre Porfírio, mas o tempo inteiro eu me perguntava, é um monstro? Como pode fazer isso com uma criança de 15 anos, estuprada? E ao mesmo tempo que me via aquela repugnância para aquele estuprador, ao mesmo tempo vinha uma voz como que dizendo assim, Doris, tenha calma, pense no bebê, é ele que corre risco de vida. Foca nele, né? Foca nele. Isso foi a viagem inteira de ônibus. E quando chegamos lá, nós batemos palma naquela porta e o pai dessa gestante, adolescente, disse-me o seguinte, olha, saiam da nossa porta, porque não suportamos mais jornalistas. Nossa família está exposta diante do ocorrido com a minha filha. Eu falei, nós não somos jornalistas. Eu sou a Doris do Provida e esse é o padre Porfírio. Então, ele nos convidou a entrar. E aí, quando conseguimos sentar com a família, eu disse, eu sei que ela já tem autorização do juiz, eu sei que o aborto já está marcado, mas nós estamos aqui para dizer o que é o aborto e o que vai acontecer com a sua filha por trás das portas desse matadouro. E daí, padre, eu comecei a falar sobre a vida. E ele aceitou. Começa com 20 dias o coração tá batendo e fui mostrando 8 semanas o bebê nada, digere, urina, é um excelente nadador. Fui mostrando o lado lindo da vida, preparando para as Olimpíadas. Né? Exatamente. 12 semanas já podemos tirar desse bebê um eletrocardiograma, um eletroencefalograma e fui explicando. Quando cheguei na parte do aborto em si, que eu fui mostrando
como que ele é realizado, cada método que ele é realizado, o pai dessa gestante foi ficando... Ele disse, isso é monstruoso demais, eu não sabia que o aborto era isso, e ainda minha filha corre risco, né, diante de uma cirurgia dessa que todos nós desconhecíamos. Deixa eu só brevemente aqui, quem quiser que está nos assistindo pode retomar nos nossos programas anteriores, um programa que está no YouTube, onde uma conterrânea da Doris, a Ana Paula, a doutora Ana Paula, explicou exatamente método por método do aborto. Vale a pena você se informar voltando no nosso YouTube. Sim, Continua, até Doris. porque para defendermos a vida é preciso conhecer essa realidade. E aí, eles cruel. Desistiram a partir daí? Ele disse assim, senhora, aqui ninguém mais vai fazer aborto. Eu vou assumir o meu neto. Imagine a alegria no meu coração, coisa que não dá para explicar. E depois, conversando com a avó dessa gestante, a avó disse, ela não foi estuprada. Olha só. Ela não foi estuprada, simplesmente ela já tinha vida sexual ativa desde os 12 anos, daí ela foi orientada a colocar no como campo estupro. jurídico pelas feministas a dar entrada como estupro. Isso daqui é normal. A mentira, ela está por trás da indústria do aborto. Isso que a Doris está trazendo para nós é o que acontece. As feministas mais radicais, todos os defensores do aborto usam da mentira para promover, a morte. O aborto, para promover a morte. A criança hoje é um professor. É um professor. Agora, um detalhe, padre. Depois que a família desistiu, uma semana depois, foi uma feminista à minha casa fazer inúmeras ameaças. Eu não estava em casa nesse dia, era dia que eu estava rezando o terço na praça, e ela deixou a minha filha de 7 anos de idade com terror psicológico. Ela disse, fale para sua mãe que se ela tem que se afastar do caso, porque a pessoa tem que fazer o aborto. Ou ela se afasta do caso, ou ela terá sua cara quebrada. Não se conformando, ela foi lá onde eu estava rezando o terço. Te ameaçar. E ela chegou lá e disse, quem é a Doris aqui? Eu falei, sou eu. Ela não estava sozinha, estava com uma outra. Ela disse, olha, eu vim te falar uma coisa. Você se afasta do caso da Luana ou você terá a sua cara quebrada? E aí eu disse, você leva esse caso adiante e eu vou provar que vocês estão agindo em cima de uma mentira? Bom, eu continuei acompanhando a Luana, o Mateus nasceu, eu sou a madrinha e o padre Porfírio é o padrinho e ele é um grande professor, e ele é um professor hoje no Rio de Janeiro. Eu acho que com esse lindo testemunho, nós temos que finalizar agora o nosso programa pelo horário, mas é um testemunho maravilhoso. A Doris vai voltar aqui no programa Sim a Vida, porque a experiência dela nesses 25 anos é enorme e vai dar continuidade a isso. Doris, eu quero te agradecer muito a tua vinda aqui conosco. Claro que você vai voltar outras vezes também. Por tudo que você falou, vale muito a pena dar um sim à vida. Verdade. Sim à vida é um sim a Deus. Sim à vida é um sim a Deus. Você pode estar se informando mais, entrando em contato conosco, pode mandar até perguntas para a Doris pelo nosso e-mail aqui do programa Sim à Vida. evangelizarepreciso.com.br. E lembre-se, nós estamos na campanha das 5 chagas de Jesus. É uma forma de você ajudar também a rede católica da igreja. O programa Sim a Vida vai chegando a mais um final, mas esperamos você para um próximo programa. Deus te abençoe.